No vídeo de hoje vamos dar uma palhinha de 3D no Godot. Vamos fazer um cubo e fazer um script que você interaja com o mouse. Você clique no cubo e movimente ele na tela e usando o botão do meio você dê zoom in e zoom out. Vamos a ele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio Modesto e este é o canal Computação 2.0. Se você está acompanhando os nossos vídeos sobre o Godot e você tem gostado, então curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, escreva o que você está achando nos comentários. Eu estou aqui com o Godot aberto, eu vou criar um novo projeto. Vou chamar esse projeto de cubo 3D e vou mandar criar. Então, como eu já falei no início, na introdução desse vídeo, nós vamos fazer um cubo e usar o mouse para interagir com esse cubo. Então, nós vamos clicar no cubo ou na área e movimentar o objeto e usar a rodinha do mouse para dar zoom in e zoom out. Para esse, nós vamos usar a cena 3D. Já está na cena 3D, vamos clicar na cena 3D. Tá aqui o meu nó 3D, eu vou chamar isso aqui de cubo 3D. Aí. Para a área 3D, nós precisamos ter alguns elementos. Se você veio da Unity, você deve perceber que quando você faz isso na Unity, ele já coloca uma câmera e uma iluminação. Aqui não. Aqui nós vamos ter que fazer isso. Então, para que nossa cena funcione, nós precisamos ter o nosso objeto, a câmera que vai dar o foco da imagem e uma iluminação. Então, eu vou criar aqui Você vai buscar Mesh Instance 3D. No Inspector, você vê que tem um Mesh. Clica aqui e procura aqui Novo Cubo. Você tem vários objetos aqui, tá? Se eu já tiver um objeto carregado, porque ele vai salvar um arquivo de configuração, eu posso carregar. Mas eu vou buscar aqui Plane, cadê? Tubo, poderia ser qualquer um desses. Mas box, em inglês é box. Você vê aqui que ele já criou o box. Isso aqui é o gizmo, você pode movimentar ele, transladar ou aqui rotacionar, ok? Se eu mandar rodar, selecionar, como sempre, selecionar a cena principal, você vai ver isso, não tem nada, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou adicionar a minha cena uma câmera. Você tem duas câmeras, a câmera 3D XR, que é para se você estiver usando realidade aumentada. Vamos usar a câmera 3D. Pronto. Vamos movimentar o meu cubo, a minha câmera um pouquinho para cá. Eu vou dar um zoom. Olha. Com o botão do meio do mouse, se você pressionar, você rotaciona a cena, tá? Ó, ficou assim. Beleza, legal. Por quê? Porque o meu cubo eu dei uma mexida nele, né? A minha câmera não tá 100%. Eu vou clicar no cubo. Usando essa opção aqui, eu vou dar uma rotacionada nele, para ele ficar bem ortogonal à câmera. Tá aqui. Tá? Eu poderia vir na câmera
dar uma rotacionada nela, por exemplo, assim, e rodar. Ó, viu o que aconteceu? Então agora, o que falta? A gente põe uma iluminação, né? Eu vou pôr aqui, vou vir em cubo 3D, que é o meu nó principal. Vou pôr Light. Você tem várias luzes, nós vamos usar aqui a Directional Light. Criou. Ele vai jogar aqui, já iluminou, né? Então eu posso pôr ela um pouquinho para cima, por exemplo. Tá aqui. Deixa eu mexer um pouquinho na câmera para dar uma... Isso aí é gosto de cada um, certo? Você vai configurando sua cena conforme você achar melhor. Eu posso deixar assim porque a gente vai usar... o que dá para fazer com a luz? Ó, né? Ó. Então você direciona, eu vou deixar ela aqui em cima mais ou menos, porque a gente já obteve o que a gente queria. Vamos dar um zoom aqui, dar uma rotacionada. Você vê que a minha câmera, meu cubo está muito para esquerda. Se eu quiser, eu venho aqui, venho no gizmo, no eixo X. Ó, você vê que tem o eixo X, que é o vermelho, o eixo Y, que é o verde, e o eixo Z, que é o azul. Eu coloquei ela mais próxima. Aí, ó. Por que está acontecendo isso? Vamos dar uma olhada como que está a minha câmera. Minha câmera está um pouquinho torta. Então eu vou vir aqui em câmera e vou dar uma rotacionadinha de nada. Aí, está configurado. Tá bom. Tá bom. Depois a gente trabalha com movimentos, tá bom? Então tá aqui a minha câmera. Minha cena está toda configurada com o meu cubo. Vou mudar isso aqui. Vou chamar isso de cubo. Eu vou chamar isso de câmera. E vou chamar isso de luz. Para ficar legalzinho, legalzinho. Tá? Agora nós vamos definir a ação em cima do cubo. Como eu quero uma interação em cima do cubo, nós vamos criar um script aqui no cubo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com comandos que permitam que o meu mouse controle, ou seja, vou clicar no cubo, ou quando eu clicar o mouse, o botão esquerdo, eu consiga movimentar o cubo. E se eu rodar a rodinha do mouse, eu vou dar um zoom in, um zoom out. Então, selecionei o cubo e vou lá no script. Tá aqui, script cubo, vai herdar o Mesh 3D, que é a biblioteca, criar. Muito bem, tá aqui. Tá aqui o nosso script. Eu não vou usar nenhum desses dois métodos, tá? Eu vou criar uma nova função. A minha função se chamará input e ela vai trabalhar com event. Ou seja, um evento, um clicar de botão, por exemplo. Ou se você tivesse trabalhado com teclado, um pressionar de uma tecla. Lembre-se que no Godot a gente trabalha com indentação. Então, tudo que tiver dentro da função underline input tem que ter uma indentação adentro. Então, eu vou dizer que se eu pressionar o mouse, né, e o botão do mouse pressionado tem que ser o botão esquerdo. Então nós vamos falar assim, olha, if event, esse event aqui tem a ver com esse event aqui, é o evento que eu vou estar tratando, tá?
is. Que tipo de evento é? Input. Opa. Input é um evento de botão de mouse. Então, eu vou procurar aqui. A gente pode navegar aqui. Aqui, ó. Input Event Mouse Button. Pronto, cliquei. E agora eu vou dizer que botão que eu estou pressionando. Event ponto button. Opa. Button underline index igual e aí letra maiúscula mouse button left, ou seja, o botão direito. Se eu quisesse o esquerdo, se eu quisesse o direito, seria o button right. E aqui eu vou implementar isso. Se meu botão for pressionado, isso. Se ele for pressionado, se ele está pressionado, input ponto set cursor underline shape. Aí eu vou colocar assim input, ou seja, o que isso aqui vai fazer? O objeto em particular vai sofrer uma ação. Vou pôr input cursor, vamos procurar aqui, cursor move, ou seja, então se eu mexer com o mouse, o objeto vai se mover. Else input ponto set default cursor shape input ponto cursor arrow, ou seja, o que vai fazer isso? Aqui ele vai, se eu apertar o botão do mouse, o cursor vai se transformar naquele cursor que é uma cruzinha, que parece movimento. Aqui, se eu pressionar aqui, ele vai aparecer aquele cursor de seta, que é o cursor básico do mouse. Muito bem. Agora, a parte de movimento do mouse está pronta. O que nós temos que fazer? A parte do botão do meio. Se eu rodar o botão do meio, para um lado vou ter zoom in, para o outro vou ter zoom out. Então eu vou entrar com outro if. Mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Event is input event mouse mouse button, né? No caso eu usei button, no caso aqui eu vou usar motion de movimento. Cadê? Tá. Mouse motion.
se eu movimentar o mouse, correto? E se o botão que eu pressionar, né? Se o botão que eu pressionar opa, tem que ser maiúsculo. Small button pressed. For quem? Então, se eu pressionar um botão do mouse, e agora eu vou selecionar que botão do mouse eu vou pressionar. Eu quero a rodinha. Então, if opa, pera um momentinho só que eu cometi um engano que não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Estamos aqui, if. Então eu vou colocar aqui, ó, um comentário. Vou colocar um comentário. Controle, botão do meio. If if event is input event mouse motion aí and input ponto is mouse preset. E aqui eu vou determinar quem que é o botão que eu estou pressionando. Mouse button underline left. Na verdade, aqui ainda não aqui não aqui eu estou fazendo o movimento mover o cubo. Aqui eu estou gerando o movimento do cubo. Eu estou dizendo que quantos pixels eu vou movimentar esse cubo na minha área, certo? 2 pontos. Bom, aí aqui é tentativa e erro, né? Eu vou transladar. Agora eu vou fazer o que? Uma translação do cubo de acordo com o movimento do mouse, tá? Então o que eu vou pôr? Translate. Nós vamos usar uma estrutura de dados chamada Vector3. O Vector3 em qualquer engine é para você determinar as coordenadas. Então o Vector3 é como se fosse um vetor de 3 posições. Normalmente o Vector3 aqui ele vai guardar x, y, z. Se eu estivesse usando o 2D, você teria o vector 2, que no caso é só x e y, tá?
Então, o que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando a posição relativa do X, ou seja, a posição relativa da onde o meu mouse está, tá? E a partir dessa posição, eu vou trabalhar com movimentos, tá? Então, aqui seria o eixo X. Então, eu vou multiplicar ele por 0,01 vírgula 0, que seria o meu eixo. Tá vendo que ele aparece embaixo? X, Y, Z, né? E aqui eu vou colocar no Z também, que seria o event ponto relative ponto y multiplicado por 0,01. Tá aqui. Então x, o y está zerado e o z. Por quê? Porque quando você trabalha em 3D, o eixo x, y, z é diferente da matemática. Na verdade, o eixo y está apontando para você e não para cima. Quem aponta para cima é o eixo z. Então é por isso que eu faço dessa forma. Esta linha aqui tão somente fará o quê? Fará eu ao movimentar o botão, ao pressionar o botão esquerdo do mouse, movimentar o meu cubo, tá? Por isso que eu uso o Translate. Translate é um comando de translação. Ok? Muito bem. Voltamos aqui. Vou dar um pulo. E agora sim, vou pôr um comentário, né? Zoom com a roda do mouse. Vamos lá. Mesma coisa, if event. Você vê que eu estou na mesma linha, no mesmo if, né? Um momentinho só, que eu acho que cometi isso aqui nesse andar. O grande problema do Godot Script é na hora que você bate as indentações certinho. Agora tá, porque são 3 eventos diferentes. Agora, o que eu vou fazer? If event is input event. Você vê que é tudo a mesma coisa, né? Event mouse o que? Mouse button. Para eu falar que eu vou fazer alguma coisa quando eu pressionar um botão do mouse. Agora aqui eu vou definir que botão do mouse eu vou usar. If event.button index igual. Aí eu vou definir mouse button well down. Well down é quando ele está pressionado, quando ele está em movimento. Tá? Well seria a roda. Ok? Então aqui, minto, não é o down, é o up, quando ele estiver para cima, né? Então, deixa eu arrumar aqui o up, quando o movimento for para cima, né?
ou seja, direção contra você, é do outro lado que você está, né? Eu vou criar o zoom in, ou seja, o zoom in é quando você dá um zoom no objeto. Então eu vou pôr, para isso a gente usa scale mais igual, né? Vector 3, porque eu tenho 3 dimensões, e aí eu vou colocar, vou aumentar 0.1, 0.1 e 0.1. Ou seja, ele vai aumentar cada escala, cada vez que eu movimentar para cima a rodinha do mouse, ele vai adicionar 0.1 na escala. Por quê? Esse scale mais igual é a mesma coisa que eu tivesse isso aqui, ó. Scale mais. Ou seja, eu vou pegar a escala anterior, que tem um x, um y, um z, e adicionar isso daqui, tá? Se caso você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima, aonde eu tenho uma playlist só de introdução ao GDScript, tá? Então, dá uma olhadinha lá. É uma playlist básica que ensina o princípio da programação de GDScript, alguns comandos, né? Que dá uma ideia geral de como trabalhar aqui. Muito provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, ainda eu estou construindo a playlist, então ela não está completa, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Isso aqui, agora eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar com o mouse quando eu rodo a rodinha para minha direção. Então o que eu vou usar? Elif. O elif seria um else if, tá? Event.button Opa, não é else if, é o if. Event ponto button index igual, vou fazer o inverso, mouse well down, ou seja, quando eu rodo para baixo, ou seja, rodo a roda na minha direção. O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa, só que em vez de somar, eu vou subtrair, porque com isso eu vou estar me afastando, diminuindo a minha escala. Scale, vou fazer a mesma coisa, menos igual. Posso até copiar isso daqui, certo? Lembrando que isso daqui significa scale, isso aqui é a mesma coisa que eu tivesse, scale igual a scale menos essas coordenadas, tá? Então, tá aí. É isso que a gente vai trabalhar. E agora, vamos testar. Tá aqui o meu cubo. Vou pressionar. Veja, quando eu pressiono o botão esquerdo do mouse, ele vai mudar o cursor para a cruzinha. Ó, movimentei, estou movimentando. Soltei, ele volta. Ó. Ó.
tô rodando o botãozinho do mouse, quando eu rodo para mim, ele vai lá longe. Quando eu rodo contra, ele aumenta. Até um tamanho, ó, aumentou de um jeito que ele não tá nem... ele ultrapassa. Então tá aí um exemplo 3D, né, com controle de mouse. Eu espero que você tenha gostado. E eu te espero no nosso próximo vídeo de Godot. Até lá!